Boa noite a todos. Nós estamos aqui na SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, trazendo mais um estudo para a divulgação da nossa doutrina espírita. Hoje o tema que nós vamos abordar é sobre o carnaval consciente, como alegrar-se sem ferir a alma. É um estudo atemporal, porque hoje nós vamos tratar principalmente sobre o comportamento humano, os seus efeitos, as suas características e por que as pessoas, sabendo dos seus compromissos morais e espirituais, ainda vão buscar em alguns momentos, em alguns dias, os divertimentos que normalmente vão desencadear compromissos, e esses compromissos podem levar uma vida inteira para serem resgatados. Então, quando a gente reflete sobre o carnaval, nós estamos, além de refletir sobre esta festa, também vamos refletir sobre o comportamento humano, porque o comportamento humano ele é estimulado. E como esses estímulos do carnaval, que são situações fáceis, prazerosas, são situações em que os convites são muito estimulados, a multidão, o social faz pressão sobre nós e nós acabamos aceitando essa diversão. E essa diversão a gente sabe que ela está repleta de problemas, de compromissos, de coisas tristes e também de coisas sérias como os crimes, a drogadição, a prostituição e uma série de problemas, por exemplo, o alcoolismo, os acidentes. Então, como a gente vai buscar a alegria nesses tempos de carnaval? Quando nós dissemos que nós precisamos entender o comportamento humano, Allan Kardec, no seu livro dos Espíritos, explica que primeiro nós desenvolvemos o intelecto e depois nós iremos desenvolver a moral, ou a sabedoria, ou o desenvolvimento dos nossos sentimentos e do amor. E o que nós vemos nesses tempos é que realmente o homem se desenvolveu muito em termos de tecnologia, de facilidades, de confortos, mas ele não logrou chegar ou atingir a paz interior, a paz íntima, o equilíbrio, a temperança, porque apesar de nós termos nos desenvolvidos tecnologicamente, nós estamos ainda presos no início do nosso desenvolvimento moral. Estamos ainda entre o instinto, que reclama das nossas mais simples atitudes, e também entre esse instinto que nos leva à brutalidade, à animalidade e também ao nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então, nesse trânsito, nessa fase de escolha que nós temos, nós estamos muitas vezes nos comprometendo e nos perdendo. Então, já que o homem, por sua vez, cresceu intelectualmente, mas não se desenvolveu na mesma proporção os seus sentimentos mais elevados, por isso mesmo ele não resiste às pressões emocionais que existem nessa época e também desequilibra-se com facilidade e busca as fugas psicológicas, os estímulos intensos, os prazeres imediatos, as experiências sensoriais, como a gente vê na época do carnaval, e essa alegria rápida de fácil aquisição acaba ocasionando um vazio exterior,
porque aquilo que vem muito rápido também se perde e com isso a gente tem um excesso de estímulo e depois vem aquele vazio interior. Então, nós precisamos ter uma opção sobre a alegria, que é essa alegria desses estímulos rápidos, ou a alegria perene, a alegria que realmente vai nos sustentar pela vida inteira. Então, do ponto de vista psicológico, o comportamento humano ele é influenciado por vários fatores. O principal fator que nos influencia no nosso comportamento é necessariamente a nossa família, né? Onde nascemos, onde nós começamos os primeiros passos na infância, na adolescência, e essa educação, né, familiar é preponderante no nosso comportamento. Aquilo que a gente vê nos pais, nós também normalmente repetimos esse comportamento. Além disso, existe uma carga genética, ou seja, as coisas que nós recebemos dos nossos pais. E essa carga genética corresponde entre 30% e 50% dos nossos comportamentos em termos de problemas e de soluções que se encontram dentro do nosso próprio organismo. Além disso, nós temos as nossas influências culturais, esse meio onde nós vivemos, e também essas experiências externas, quando a gente passa a vivenciar, e também, sobretudo, sobre a sensibilidade que o espírito tem, né? Mesmo quando ele faz essas escolhas entre um lado e outro, entre o bem e o mal. Então, esse conjunto de influências no nosso comportamento, eles são uns fatores que pesam muito no nosso dia a dia, nesse comportamento que nós temos. Mas essa influência, ela não é de forma definitiva. A genética, por exemplo, ela é uma preponderância, mas ela não é um fator determinante das coisas que vão acontecer com o nosso corpo. O meio que nós vivemos nos influenciam, mas não determina quem ou o que seremos no futuro. A gente tem vários exemplos sobre isso, né? Aqueles que nasceram com as dificuldades e o sucesso que alcançam, ou então aqueles que nasceram nas condições melhores, mas porém se entregam a problemas e depois acabam perturbados em si mesmo. Então, nós, além disso, como espíritas, sabemos que o nosso espírito é imortal e nós trazemos de vidas anteriores, né, a nossa herança espiritual desenvolvida em várias encarnações. E agora essas experiências vêm trocar experiências, né? Vêm a mesclar o que nós vivemos no hoje, no aqui e no agora. Além disso, né, nós vivemos, como dizem os psicólogos, vivemos muito no modo automático. O que seria esse modo automático? A gente faz as coisas dando um foco. Agora eu estou trabalhando, estou focado no meu trabalho, daqui a pouco eu saio, eu vou para casa, o meu foco é no trânsito. A gente está muito focado em determinadas coisas. Agora eu vou dormir, amanhã eu vou acordar cedo. A gente tem um foco. E com esse automatismo focado apenas nas nossas obrigações externas, nos nossos compromissos externos, acaba que a gente pouco se percebe. Muitos de nós não temos condições ou não percebemos os nossos próprios sentimentos, as nossas emoções, as nossas fragilidades, as nossas carências afetivas e também, claro, as nossas necessidades espirituais. Nós não paramos. É necessário que a gente
tenha uma visão mais ampla, não tão focada nesse dia a dia, mas sim ampla no sentido de que a gente pode, né, fazer do nosso dia a dia algo melhor do que somente essa rotina. Nós vamos durante o trânsito, mas escutamos uma música, percebemos o sol, as árvores, contemplamos a beleza, ou então à noite nos convida à serenidade, à contemplação, à meditação. Então nós precisamos viver algo mais amplo e não tão focado como nós costumamos ser. E aí, esse exercício vai nos permitir exatamente nos conhecermos. Esse conhecimento ou autoconhecimento é o início da autoiluminação. E como a gente não tem ou não se percebe emocionalmente, nós vamos exatamente nos tornar mais vulneráveis quando existem esses ambientes de forte estimulação coletiva, né, como o caso desse período carnavalesco. Com essa quantidade, né, de apelos, se você não tem as suas emoções de forma equilibrada, você acaba se deslocando para esses locais e provavelmente essa alegria ou esse estímulo que te convida ao carnaval vai ser muitas vezes uma grande decepção. E, claro, a gente analisando o carnaval do ponto de vista psicológico e espiritual, nós vemos que o período do carnaval representa uma suspensão simbólica dessa nossa rotina, desse nosso foco. Então, como a gente quer fugir da nossa rotina ou desse nosso foco tão escravizante, nós passamos então a uma suspensão momentânea da nossa responsabilidade emocional. Então nós nos perdemos, nós nos entregamos ao desequilíbrio, à imaturidade emocional. Nós sabemos de muitos casos de pessoas que são tranquilas durante todo o ano, mas que no carnaval vão para os blocos, vão para curtir o carnaval, como se diz, mas quando retornam, eles retornam cansados, com vazio, arrependidos do que fizeram. Então, essas coisas todas são características dessa nossa perda, né, do nosso controle ou da nossa responsabilidade emocional. E aí a gente passa a ver nas facilidades dessa época, né, de carnaval, a liberdade, o prazer irrestrito, a estimulação sensorial e como a gente retorna ou quando a gente retorna, a gente vê que nós estamos então numa desorganização emocional. Então, nós estávamos tranquilos, equilibrados, entramos, descemos numa faixa mental ou uma faixa psicológica, é como se o nosso elevador subitamente caísse. E essa faixa mental que a gente passa a conviver ou a pensar, a agir, né, nos traz um desequilíbrio, porque essa faixa é mais animalesca, presa aos nossos instintos. E os nossos instintos nós conhecemos muito bem, mas a busca da iluminação nós ainda temos que nos esforçar bastante. Joana de Ângeles, no livro Sendas Luminosas, ela fala que a mudança dos hábitos viciosos para saudáveis exige um esforço hercúleo e prolongado. Então, a nossa mudança de hábito, a nossa alteração de comportamento
saindo dos instintos e buscando a razão, a elevação, demora. É um processo demorado, porque dos instintos nós já conhecemos e já convivemos muito com eles, mas da iluminação espiritual, do equilíbrio, né, emocional, esse ainda nós temos que nos esforçar para que esse equilíbrio emocional seja uma coisa tranquila e pacífica e não nos exija um esforço muito grande. Então, o descontrole emocional normalmente nos leva a decisões impulsivas, a irritabilidade, esse egocentrismo exagerado e a dificuldade da gente perceber o outro. É o que acontece nas festas de carnaval. Ninguém respeita ninguém, né? O carnaval é um abuso e as pessoas se perdem umas com as outras, sem o respeito mútuo e a irritabilidade, né, as confusões que normalmente ocorrem nessas festas. Você às vezes vai para a festa de forma pacífica, mas sempre tem alguém para nos desestruturar. Por quê? Porque as pessoas passam a ser verdadeiros joguetes da espiritualidade, estimulando os conflitos, estimulando as brigas e muitas vezes até acontecendo os crimes que já se tornam, né, comuns nessa época. Nós temos amizades que trabalham no pronto-socorro e dizem que a pior época para os conflitos é exatamente o carnaval, onde os hospitais vão ficar cheios por causa dos desequilíbrios, o abuso de drogas, os crimes, as pessoas desequilibradas, né? O uso dos alcoólicos. Então, isso tudo faz com que o ambiente carnavalesco seja um ambiente negativo. Ele parece ser alegre, festivo, porém, ele nos traz realmente um vazio, porque o estímulo é demais e também a gente passa a conviver com os espíritos que também gostam destas festas ou desses festejos, mas certamente não é uma alegria que vai durar para sempre, né? Nos próximos dias, com o encerramento do carnaval, todos voltam para a sua rotina, para o seu foco, mas agora com as alterações, os arrependimentos e o vazio existencial e o vazio emocional. Então, e é claro, essa mudança de hábito momentâneo que a gente tinha antes do carnaval e passa a adotá-la depois do carnaval, mas no período do carnaval a gente tem essa baixa espiritual, esse desequilíbrio emocional, isso causa então uma criação de um campo mental favorável aos exercícios dos espíritos maléficos nos influenciando. Então, fica um caldeirão de emoções onde os espíritos também estão convivendo conosco. Mas, no livro Nas Fronteiras da Loucura, o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que esse período é um período de muitas obsessões, mas também de muito trabalho espiritual. Então, o mundo espiritual trabalha, né, nos dois sentidos, nos influenciando para o desequilíbrio, mas também aqueles que querem, né, os amigos espirituais trabalham e se dedicam muito para ajudar essas pessoas que necessitam da sua assistência. No livro Nas Fronteiras da Loucura, ele conta vários casos de obsessão e ocorrências durante o período do carnaval. Ele fala sobre os abortos, ele fala sobre os acidentes automobilísticos, ele fala sobre as obsessões, principalmente
sobre os médiums, que às vezes desconhecem a sua mediunidade, mas que durante o carnaval são altamente influenciados pelos espíritos, e com isso a sua mediunidade, que serviria como uma missão de vida, passa a ser uma mediunidade desequilibrada, levando os médiums até a problemas psiquiátricos. E depois, então, de passar da festa, ele tem que passar por um tratamento, porque o choque espiritual que ele presenciou e que ele viveu durante esses dias foi muito grande e altera, né, o seu equilíbrio emocional. Então, podemos também ilustrar de uma outra forma, de uma pessoa, por exemplo, que é consciente da sua sensibilidade emocional, ela recebe convites constantes para ir para as festas, para os blocos, mas ela opta por um período de recolhimento, de convivência familiar, busca uma leitura edificante, o contato com a natureza ou uma atividade espiritual, uma prática da caridade, as visitas, né, fraternas. Então, não se trata dessa forma de repressão, mas de autoconhecimento. A pessoa, sabendo de si mesmo, né, sabendo das suas condições, né, ela vai escolher uma serenidade emocional, um equilíbrio psíquico, né, e a sensação ao final do carnaval vai ser de renovação interior, de demonstração de que resistir ao convite fácil não é uma perda de alegria, mas sim um ganho de lucidez. Numa carta de Paulo a Timóteo 2:22, encontramos as seguintes palavras: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Então, a advertência de Paulo, né, esse fugir não significa reprimir as emoções, mas exercer o seu discernimento espiritual. É afastar-se conscientemente daquilo que sabemos que nos desorganiza emocional e espiritualmente, escolhendo, claro, as companhias, os ambientes e as experiências que favorecem o equilíbrio do espírito imortal. Então, é essa a advertência de Paulo que nós queremos trazer hoje, quando a gente faz a opção pelo equilíbrio e não pelo desequilíbrio. Isso é maturidade emocional, é maturidade espiritual. E, normalmente, para atravessarmos esses períodos de forte estimulação social e, como diz o nosso tema, sem ferir a nossa alma, torna-se, então, indispensável a gente desenvolver essa nossa inteligência emocional ligada à nossa vigilância espiritual, conforme alerta Paulo. E o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é aquela que é capaz de perceber, compreender e também regular as suas próprias emoções. E claro, sem negar a alegria, mas sem deixarmos nos dominar pelos impulsos. Então, essa é a inteligência emocional. E esse controle emocional, essa inteligência emocional nos desenvolve, e isso favorece o quê? Para a nosso favor. Nos favorece a paciência. Por quê?
Sabendo das nossas condições, nós, né, que temos nosso lado sombra e o nosso lado luz, nós percebemos esses nossos contrastes internos, também percebemos que o outro carrega em si esses traços também. E com isso a gente passa a utilizar de mais paciência com o outro. E também esse conhecimento, esse desenvolvimento da inteligência favorece a nossa tolerância quanto às frustrações, porque muitos de nós não toleram as frustrações, as perdas, os problemas quando impedem de que a gente realize o que a gente deseja. Essa frustração, né? Quando você entende emocionalmente, você passa a aceitar as dificuldades, os problemas, devido à sua falta de conhecimento, ou à sua falta de equilíbrio, ou à sua emoção que não está exatamente ajustada àquela situação. E quando você desenvolve, né, a sua regulação, as suas emoções, você também passa a respeitar o próximo e ter a consciência dos seus próprios limites. Então, esse autoconhecimento nos permite e nos favorece a conhecermos a nós mesmos e também a gente dizer não sem culpa, já que nessa época de carnaval nós devemos dizer não a muitas coisas, a muitas situações, porque elas não nos convêm. Tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. É a nossa advertência, né? Que Paulo disse com tanta propriedade. E claro, espiritualmente, né, a inteligência emocional e esse equilíbrio, né, representa também uma forma da autodefesa psíquica, já que se você governa as suas emoções, você também governa a sua sintonia espiritual. E com isso você cria um escudo protetor, ou, como diz Emmanuel, um capacete que possa proteger a sua cabeça dessas influências espirituais. E claro, qual que deve ser a nossa atitude? A gente planejar alternativas saudáveis, né, para o período carnavalesco, pois isso é uma atitude mais madura e mais preventiva. E quais seriam essas opções que a gente poderia ter? Então, nós sugerimos, né, um descanso restaurador, uma viagem à natureza, os estudos edificantes, atividades de caridade, a convivência familiar tranquila, já que nós fugimos da nossa rotina, né? E temos agora a oportunidade dessa convivência familiar mais saudável, com mais tempo, com mais paciência uns com os outros, né? A meditação, a oração, a reflexão interior, são todas as formas que a gente participa do carnaval de uma forma diferente, de uma forma mais alegre, sem ser uma ilusão passageira. Então, longe da gente se isolar do carnaval, essas escolhas demonstram a nossa responsabilidade com a nossa própria saúde espiritual e psíquica. Porque todos nós, né, devemos buscar essa nossa saúde, né, espiritual. Como diz Joana de Ângeles, né, mais uma vez na leitura aqui, ela fala que o amadurecimento psicológico proporciona a seleção natural daquilo que é bom e útil, ao invés do que é prejudicial e desgastante, claro, né? É isso que nós buscamos. E nessa ocasião, quando a gente está nessa escolha, diz Joana de Ângeles, existe espontaneamente uma alteração na nossa escala de valores íntimos. E é isso que nós devemos buscar, essa mudança de
escala de valores, porque às vezes nós damos valor mais ao desequilíbrio do que ao equilíbrio, valor mais às sombras do que à luz, mais ao material do que ao espiritual. Então, a Joana, né, que trabalha com a sua série psicológica, diz o seguinte: essa ocorrência, né, que é essa alteração, né, nas nossas escolhas, pode dar-se mediante experiências, através, né, dos estudos éticos que vamos desenvolver e também da aquisição de conhecimento em torno do ser real, assim como pela descoberta do significado e dos objetivos do si sobre o ego transitório e devorador. Então, a busca pelo equilíbrio ou o nosso discernimento, o desenvolvimento da nossa maturidade espiritual, a nossa maturidade emocional, faz com que a gente, né, possa melhorar a nossa relação entre o nosso si, o nosso self e o nosso ego. Então, as festas de Momo estão muito mais ligadas aos prazeres, ao Momo, do que a Deus, né? Ou às aquisições superiores. Então, é o ego que nos domina nessa hora. E nós temos que exatamente trabalhar o nosso self, o nosso si, né? A nossa consciência que jaz adormecida. Então, diz Joana que todos os indivíduos que influenciam de forma positiva na humanidade, eles já passaram por um período em que eles vivenciaram os problemas, sofreram as consequências em si e tomaram uma decisão. E essa decisão, diz Joana de Ângeles, que agora portanto, diz Joana, o momento da decisão e de imediato sobre a ação correta, porque esse começo da atitude correta abre as portas para o nosso êxito. Então, vencer o nosso homem velho tem que ser uma decisão imediata. Ótimo, logo, para que a gente possa crescer espiritualmente, né, nessas épocas, porque essa época de carnaval a gente pode acabar se comprometendo e isso pode dificultar o nosso desenvolvimento espiritual. Então, a alegria, que é o tema da nossa missão hoje, né, do nosso estudo de hoje, e essa alegria sem ferir a nossa alma é uma alegria que é a alegria ensinada por Jesus. Ela é profundamente psicológica e espiritual. O Cristo foi o mensageiro da boa nova. O que é uma boa nova? São as boas notícias, as notícias alegres, agradáveis de serem contadas e espalhadas para todos. E é assim, Jesus é o mensageiro da esperança, da paz, da alegria, do equilíbrio. E a sua alegria, né, não era uma alegria ruidosa, mas serena. Não era uma alegria impulsiva, mas consciente. Não era uma alegria passageira, mas duradoura. Trata-se de uma alegria que nasce do sentido da vida, da consciência tranquila e da sintonia com os valores superiores. Então, essa alegria que nós estamos falando, a que nós estamos nos referindo, porque alegrar-se sem ferir a alma, portanto, é cultivar a nossa espiritualidade, cultivar a nossa gratidão, o nosso autoconhecimento e termos um propósito de vida. E, é claro, fazermos e realizarmos conexões significativas.
porque no carnaval muitas vezes nós fazemos conexões que vão se apagar logo depois. Então essas conexões ou essas influenciações de uns com os outros, né, vão passar muito rápido e vão ficar o vazio existencial. Então nós devemos buscar aquilo que tem significado para nós. É compreender, claro, que nós somos espíritos em evolução, temporariamente encarnados aqui e utilizando o nosso tempo no corpo como uma oportunidade educativa. Claro, e essa oportunidade é que vai nos fazer progredir, regenerar, como a gente pode trabalhar e exercer a nossa consciência sem sermos inconsequentes ou nos perdermos dentro dos nossos comportamentos. Joana de Ângeles fala que o ontem é marcado por experiências e sombras ainda não superadas. O amanhã é promessa de crescimento espiritual. Mas o hoje é o momento decisivo da escolha consciente. E é isso que nós estamos dizendo, um carnaval consciente, com escolhas e escolhas boas. Escolher o equilíbrio emocional, a vigilância espiritual e a alegria verdadeira é optar por uma felicidade que não termina com o fim da festa, que não gera arrependimento e não compromete a paz da consciência. Então, dita essas palavras de Joana de Ângeles, nós vamos encerrando o nosso estudo para darmos assim e discutirmos que o carnaval é um momento de refletirmos em nós mesmos, do nosso comportamento e que tipo de alegria nós estamos buscando. Se nós queremos a alegria do estímulo ou a alegria da paz. E porque no final, né, a verdadeira festa é a festa espiritual. Porque essa festa do espírito acontece quando nós conseguimos viver no mundo, compreender as suas experiências, respeitarmos o próximo e também mantermos o nosso equilíbrio emocional e permanecermos assim com uma sintonia interior equilibrada no bem e também com a consciência e a luz do Cristo. Porque Jesus disse para nos alegrarmos, porque seriam novos tempos. E realmente, Jesus tirou a humanidade do instinto que ela vivia para a razão e o exercício do sentimento. Trouxe as pessoas para o exercício do amor, do respeito próprio, do perdão. E isso é difícil a gente encontrar na época do carnaval. Por isso que nós temos que fazer a nossa opção e que a nossa opção seja pela alegria, mas a alegria duradoura que nos traga paz e não essa alegria dos estímulos que logo passa e que vem o vazio existencial. Então, resumindo a nossa palestra, o nosso estudo, que possamos nos manter no equilíbrio emocional com a nossa maturidade emocional, trazendo para cada um de nós a tranquilidade, a paz, a serenidade para nós mesmos, por aqueles entes queridos que nos cercam, para a nossa família e também para darmos uma felicidade de forma duradoura e também sintonizarmos com os amigos espirituais que vêm nos visitar, que vêm nos felicitar com as suas vibrações positivas. Que a gente possa, então, neste carnaval, estarmos sintonizados com o bem,
com a paz, com Jesus no nosso coração. Muito obrigado e muita paz a todos.